Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje um tema novo nosso, da nossa matéria. Então, a gente finalizou a lei de Newton semana passada e hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalho, tá? Quer dizer que eu vou passar um trabalho para vocês? Não. Trabalho é um conceito físico que nós vamos abordar, tá certo? Esse conceito físico ele é fundamental para que a gente possa entender processos de transformações físicas, certo? Ou modificações de parâmetros ou de propriedades físicas, né? E com isso a gente consegue descrever nosso sistema físico e verificar como ele se comporta, tá? Então, nosso tema hoje é sobre trabalho. A gente sabe, por exemplo, lá na fotossíntese, o que acontece na fotossíntese? Alguém sabe? Energia. Energia, né? Isso aí. Então, a fotossíntese, ela tem uma conversão de energia luminosa em química, né? Em energia química. Ou seja, eu estou convertendo um tipo de energia em uma energia química que vai ser fundamental para que esta planta ela desenvolva, né? Bom, então a gente entrou aqui num conceito interessante que é o conceito de energia, né? Certo? Então a gente pode dizer que o trabalho, né? Ele representa o quê? Um agente transformador de energia, tá? Ou seja, essa conversão da energia luminosa em energia química vai existir um trabalho associado a um trabalho físico, tá certo? Ou seja, então processos energéticos envolve o trabalho, né? Certo? Ou seja, para que eu consiga transformar uma energia de uma forma com outro tipo de energia, eu tenho que ter o trabalho, e o trabalho é o agente envolvido neste processo. Certo? Beleza. Então, a gente vai o quê? Definir o que é esse trabalho. Né? Na verdade, é um agente envolvido no processo, né? De transformação de energia. Mas o que seria energia para vocês? Alguém? É um conceito bem subjetivo, mas é apenas uma curiosidade minha. O que seria energia para vocês? É o que está faltando para mim fazer as atividades. Por exemplo, né? Por exemplo. Pessoal, energia, a gente pode... É um tema bem subjetivo, né? Mas energia, a gente pode, pelo menos, dizer que é um estado, né? É uma caracterização de um estado, né? E esse estado envolve alguns parâmetros que definem a característica do certo sistema físico. Estou falando do ponto de vista físico, né? Então, a energia, ela basicamente, ela determina a configuração física de um sistema físico, certo? E essas configurações aqui, ó, ela pode ser o quê? Ela pode ser modificada. Então, por que ela... E para que tenha essa modificação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um trabalho. Certo? Então, a energia, ela determina a configuração de um sistema física de um sistema físico e ela pode ser modificada mediante um trabalho. Tá? Bom, quais são, vamos ver, dentro da mecânica, quais são os parâmetros fundamentais que eu posso caracterizar meu sistema? Se a gente olhar dentro da mecânica, como que eu caracterizo um sistema físico? Se ele tem velocidade,
ou verifica a posição dele, certo? Se eu altero a velocidade e a posição dele, eu estou modificando o quê? No sistema energeticamente. E para modificar esse sistema energeticamente, eu tenho que realizar um trabalho sobre ele, tá? Então, trabalho significa o quê? A ação de alterar a energia, né? Então, o trabalho, o que ele vai fazer? Ele altera a energia do meu sistema. Ok? Se você puxar lá no termo grego, energia está associado ao termo ergos, que significa trabalho. Não é? Ainda tem o Leibniz, eu vou só citar, né? Ele fala que a energia é o ímpeto do movimento. Tá? Ok? Mas assim, são mais termos para contextualizar para a gente. Certo? Então a gente vai focar nesse trabalho, né? Nesse agente que modifica a energia do meu sistema, a gente vai focar na mecânica, tá? Então a gente vai focar na mecânica. Então vamos focar na mecânica aqui, gente. Foca na mecânica. Pessoal, seguinte. O trabalho, ele é basicamente definido. O trabalho, então, ele é definido pela letra T. Dessa forma, não T diferenciado. O trabalho, a unidade dele é dada em Joule. Letra J, tá? Por que é dada em Joule? Joule foi um físico que estudou a conversão de energia mecânica em energia térmica, certo? Então, assim, ele que foi o cientista, o físico, que conseguiu dar completude à relação de trabalho e energia, ok? Então, ele que conseguiu dar esse sentido completo, e com isso a gente vai definir o trabalho, né, com a unidade em joule, tá certo? Certo. Bom, o trabalho, basicamente, ele é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Certo? Então vamos interpretar o que representa cada um desses termos da nossa definição de trabalho matematicamente. F vai ser minha força. A força é dada em Newton. Tá? D é o deslocamento, dado em metros. Né? E como eu havia dito, o trabalho é dado em joule. E o cosseno de θ não tem dimensão. Bom, por que eu tenho esse cosseno? Então a gente vai imaginar um sistema aqui, uma caixa. Uma caixinha massiva, sendo submetida a uma força, sendo que essa força ela é inclinada. Mediante essa força, esse objeto ele vai deslocar uma distância d. Certo? Bom, essa força minha é uma força inclinada. E o que nós podemos dizer sobre ela? Que essa força, ela não favorece completamente o deslocamento. Por quê? Porque não está na mesma direção. Né? Ou seja, se eu quero saber a força que favorece o deslocamento, seria interessante eu decompor. Então, se eu decompor ela aqui, ó, eu posso chamar isso aqui como Fx. Ó. E essa força tem uma decomposição na direção y também. Eu poderia chamar de Fy. Pessoal, essa força Fy não contribui nada para o deslocamento. A única que contribui é a Fx. Mas se a gente analisar, temos um triângulo retângulo aqui. Olha só, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E o que não importa para mim é essa força Fx que está localizada no cateto adjacente. Então, se eu pegar o tamanho, a intensidade de Fx, dividir pela intensidade de F, vai me dar a função cosseno de θ. Ou seja, o Fx é igual à força aplicada vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. De modo que, se eu utilizar a definição raiz do trabalho, definição de trabalho mesmo, é dado pela força vezes o deslocamento. Só que a força F não está totalmente orientada na direção do deslocamento. Então, eu tenho que utilizar somente o quê? A composição dessa força que contribua para o deslocamento. Então, ao invés de colocar F, eu vou colocar o Fx. Mas o Fx vale quanto? F cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser o quê? F vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. Ou seja, então,
conseguimos chegar na forma que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Onde θ é o ângulo entre o quê? Entre a força e o deslocamento. Vocês entenderam por que eu tenho esse cosseno? Esse cosseno aqui na fórmula do trabalho, ele é para falar o quê? Olha, somente as forças que estão na direção do deslocamento que vai contribuir positivamente ou negativamente no trabalho dessa força. Tá? Então, o que é o trabalho? É um agente que altera a energia do meu sistema. E como que a gente calcula? Calcula pelo produto entre a força que está atuando sobre o objeto, ou seja, a força altera a inércia do meu objeto e esse objeto desloca. Então, a força vezes o deslocamento representa o quê? A quantidade de trabalho. E essa quantidade de trabalho vai variar o quê? A energia do meu sistema. Sobre a variação da energia, a gente vai comentar mais adiante, tá? Como que isso funciona matematicamente. Então, continuando, a gente vai falar um pouco agora sobre um exemplo prático, tá? Então, imagine aqui, vamos pegar um objeto, uma caixa, certo? Essa caixa está sobre a superfície. Eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu vou considerar somente que meu sistema aqui tem uma força F. Eu vou falar que existe uma força de atrito. Existem mais forças atuando aqui no meu objeto? Na natureza? Ah, vou falar que esse meu bloco, ele vai mover. Eu tenho mais outra força atuando sobre esse bloco aqui? Sim ou não? Alguém sabe me dizer? Pode ter a força da gravidade. Isso, tem a força peso. Tem mais outra? Eu acho que é a força de quem tá puxando, não? Não, essa aí a gente tem também. Mas olha, temos a normal, né? Agora a pergunta que eu vou fazer para resolver esse problema é o seguinte. Calcule o trabalho. Deixa eu alterar essa força aqui, tá? De cada força. Deixa eu só alterar aqui. Que não vamos colocar ela inclinada, vamos colocar ela plana mesmo, essa força F. Certo? Eu vou falar aqui. O módulo, a massa M vale 10 quilos. Eu vou falar que a força F tem intensidade de 10 newton. Eu vou falar que a força de atrito tem intensidade de 4 newton. Vamos lá, vamos calcular o trabalho de cada uma dessas forças aqui. Vamos primeiro calcular. Vamos fazer aqui do lado. Vamos fazer primeiro da força F. F é igual a 10 newton. E note, olha só. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Faltou falar quanto que vale o deslocamento, né? Vamos falar que ele deslocou 10 metros. Tá? Olha só, pessoal. Força e o deslocamento dele. Certo? Então vamos calcular o trabalho. Trabalho de F. Então, o trabalho de F é igual a força que vale 10 newton, vezes o deslocamento que vale 10 metros, vezes o cosseno. Qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? Alguém sabe? É um ângulo de 0 graus. Não é? O ângulo, ó, vamos supor, θ, é assim. Se esse vetor aqui, ele abaixa, e ele coincide com o outro, ou seja, eles estão na mesma direção em sentido, o ângulo entre os dois é 0. Então, vai ser cosseno de 0. Certo? Entendi agora. Então, o cosseno vai ser o cosseno de... Opa, estou apagando aqui. É o cosseno de 0. Quanto que é cosseno de 0? Vale 1. Então, o trabalho da força F vai ser igual ao quê? 10 vezes 10 vai dar 100. Newton vezes metro vai dar Joule. Olha só o trabalho da força F aqui, ó. Vale 100 Joule. Certo? Tranquilo? Agora vamos fazer o trabalho da normal. A normal. Vamos lá. A normal é igual a força-peso. Todo mundo concorda? É igual a massa vezes a Eu gravidade. não entendi isso, não. Tá, eu já vou explicar. Que é igual a que 10. Quanto que é a massa? 10 quilos? Acho 10 que sim. quilos vezes 10. 10 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que dá o quê? 100 newton. Tá? Por que a normal é igual ao peso? Vamos fazer o zoom aqui, ó. Qual que é a força resultante na direção vertical? 0, né? Porque o meu bloco ele não move na direção vertical, ele somente move na horizontal. Então, se eu somar a força normal mais a força peso,
essa força resultante é igual a zero. Por quê? Porque meu bloco não move assim, ou seja, não está acelerado na direção vertical. Se eu tocar para cima como positivo, eu posso retirar esses vetores aqui, né? Então, vai ser o quê? A normal menos o peso. Por que é normal menos o peso? O normal está para cima, o peso está para baixo. Eu adotei meu sistema de referência para cima. Isso é igual a zero. Então, a normal é igual a força-peso. Eu passo o peso para cá. Ó. Então, a força normal é igual a força-peso. Ok? Se a normal é igual a força-peso, e a gente sabe que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a normal também é igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui em termos de intensidade, de valor. Porém, a normal está para cima e o peso está para baixo. Com a mesma intensidade, então, as duas forças se anulam. Olha só. E o objeto não move acelerado verticalmente. Então, vamos calcular o trabalho da força-peso. O trabalho da normal, melhor dizendo. O trabalho da normal é igual à força normal, que é 100 newton, vezes o deslocamento, que é 10 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a normal e o deslocamento. Qual que é o ângulo entre a normal e o deslocamento? Normal está para cima. Seria zero também? Normal está para cima. O deslocamento está para a direita. Qual que é o ângulo? Acho que deu 90 nesse. 90, isso aí. Qual que é o cosseno de 90? Alguém sabe? É zero. Ou seja, o trabalho da normal é igual a zero. O que ele está dizendo, então? Que a força normal ele não contribui em nada no trabalho do objeto, porque ele move para a direita e a força normal é para cima. Então, ele não contribui nada no deslocamento. Ou seja, não contribui nada na variação da energia do meu sistema. Ok? Ou seja, fez essa conta toda à toa. Não fez à toa. Fez para dizer o quê? Que forças perpendiculares ao deslocamento, o trabalho vai ser nulo. Consequentemente, então, se eu calcular para a força-peso, o trabalho da força-peso, vocês acham que vai dar quanto? Zero também, mãe. Zero também. É o mesmo caso da condição da normal. Olha só, o peso está para baixo, o deslocamento está para a direita, é 90 graus de uma com a outra. Então, não preciso calcular a força-peso. E agora, por fim, da força de atrito. Olha só, a força de atrito, que é o 4, a força de atrito está para cá. Só que o deslocamento é o contrário. Certo? A gente sabe, então, que o trabalho da força de atrito é igual à força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Certo? Olha o ângulo aqui. Vamos atribuir valores. O trabalho da força de atrito é igual ao valor da força de atrito, que é 4, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno. De qual ângulo é esse aqui? 180. 180 graus. Quanto que vale o cosseno de 180? Menos 1. Ou seja, o trabalho da força de atrito é igual a 40 vezes menos 1 é igual a menos 40 joule. Olha só o trabalho negativo. Qual que é a ideia? Essa força de atrito aqui, ela atrapalha o deslocamento. Por isso que o trabalho do negativo. Já a força F, ela favorece o deslocamento. Vamos calcular o trabalho total? O trabalho total vai ser igual ao quê? O trabalho total é igual ao trabalho de F, mais o trabalho do normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito. Isso dá o quê? 100 joule, mais 0, menos 40. Então, o trabalho total vai dar o quê? 60 joule. Ou seja, a energia foi variada de 60 joules. Que tipo de energia? Eu já vou antecipar, é uma energia cinética, tá? Mas alterou a energia de 60 joules positivo. Dentro desse contexto que nós fizemos, eu vou classificar um trabalho positivo. Quando o trabalho é positivo, vou falar que o trabalho é motor. E quando o trabalho é negativo, vou chamar de trabalho resistente. Ok? Então, trabalho motor, a força atuando favorece o deslocamento. Trabalho resistente, a força é contrária à direção do movimento, que é um trabalho resistente, como se fosse um freio. Ok? Pessoal, vocês entenderam essa ideia? Sim. Sim, né? Ok. Bom, dentro desse contexto ainda do trabalho, eu acho que a aula hoje nossa rendeu mais do que a aula de ontem. Dentro desse contexto do trabalho, a gente agora vai falar um pouquinho de energia cinética. Uma vez que trabalho altera energia, eu vou definir energia cinética como energia do movimento.
tá? Então, a energia cinética... Wilson. Não, Wilson não, Rony. Oi. O que é energia cinética? Oi? O que é energia cinética? Energia cinética é a energia do movimento. Certo? Olha só. A energia cinética é a energia do movimento. Se a gente voltar lá naquela questão, falando, o que é energia? Olha só. A energia, ela determina a configuração, né, física de um sistema físico. E essa configuração, ela pode ser dada por algumas grandezas físicas, tal como velocidade, posição, certo? Então, eu posso atribuir a uma energia do meu sistema a velocidade dela, ou seja, a energia cinética, certo? A gente pode correlacionar, então, a variação da energia cinética, onde eu vou chamar a energia cinética de EC. Isso aqui é a variação, ou seja, a mudança. A variação dessa energia cinética, eu vou associar isso aqui ao trabalho. Como? Vou fazer isso e a gente já encerra a aula, tá? Como? Olha só, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Eu vou adotar o cosseno igual a 1, ou seja, θ é igual a 0, tá? O trabalho, então, vai ser igual a quê? A força vezes o deslocamento. Basicamente isso. A gente sabe que a força é igual a quê? A massa vezes a aceleração. Isso aqui é a força, né? Isso é igual vezes o quê? A distância. Isso aqui tudo é igual ao trabalho. Ou seja, o trabalho é igual a massa vezes a distância vezes a aceleração. Tá? Bom, a gente viu lá que Torricelli diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Eu vou isolar esse cara aqui, porque isso aqui tem na fórmula do trabalho. Ou seja, v ao quadrado menos v zero ao quadrado é igual a 2 vezes a vezes d. Vou passar esse 2 dividindo. Então, v ao quadrado sobre 2 menos v zero ao quadrado sobre 2 é igual ao quê? Aceleração vezes distância. Eu vou jogar esse cara aqui, ó. Aqui. Certo? Ou seja, o trabalho é igual a massa que multiplica v ao quadrado sobre 2 menos v zero ao quadrado sobre 2. Ou seja, o trabalho vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Eu vou chamar esse termo aqui de energia cinética final. E esse outro termo aqui de energia cinética inicial. Então, F é a energia cinética final, dada em Joule. E E0 é a energia cinética inicial, dada em Joule também. Bom, então nós vimos aqui que o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, o trabalho varia a minha energia cinética. Olha só que interessante. O trabalho vai alterar a velocidade do meu sistema e essa velocidade pode ser traduzida como energia cinética. Ou seja, a velocidade, a gente pode enxergá-la também com um ponto de vista de energia. No caso, energia cinética, onde a energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E se a gente pegar no nosso problema aqui, ó, olha só, variou, o trabalho foi de 60 Joule. Então, a variação da energia cinética do meu bloquinho aqui foi de 60 Joule. Se eu souber a velocidade inicial desse bloco, se eu souber a velocidade inicial dele, vamos supor que ele saiu da origem, ó, saiu com velocidade zero, eu consigo calcular a velocidade final. Por quê? Porque eu trabalho a variação da energia cinética. E a variação da energia cinética é a energia cinética inicial, final menos a inicial. A energia cinética final é por essa fórmula. A massa nós temos, a velocidade eu vou encontrar, dividido por 2. Menos a massa vezes a velocidade inicial. Que eu teria, por exemplo, se eu tiver um problema que me dá a velocidade inicial, eu consigo, então, calcular a velocidade do objeto utilizando o quê? Conceitos de trabalho e energia. Ok? A gente vai fazer exemplos desses na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida em algum ponto específico aqui? Querem que eu repita algo? Se Sem sim, dúvida. se querem, eu estou à disposição. Se não, eu vou encerrar a nossa aula